Oi, gente, meu nome é Esther Denise, sou aluna da UFNT do campus de Araguaína e participo do programa de residência pedagógica. Hoje eu vim aqui apresentar o trabalho Ciclos de Aprendizagem Baseado em Gêneros, a realização da etapa da desconstrução em sala de aula, em colaboração com a orientadora Vilma e a preceptora Nájila Brandão. Bem, como eu disse, eu vou apresentar o trabalho Ciclos de Aprendizagem Baseado em Gêneros, a realização da etapa da desconstrução em sala de aula. O trabalho vai se dividir em introdução, objetivo, metodologia, resultados da discussão, considerações finais e referências bibliográficas. Bem, como nós podemos ler aqui, os gêneros textuais estão presentes em todas as comunicações, formais, informais, orais ou escritas. Bem, e com isso, há uma discussão e uma busca pela forma de como trabalhar os gêneros em sala de aula. E é em meio a essa discussão, que nós encontramos a Escola de Sydney, que a partir do trabalho de Rose e Martin, junto com outros colaboradores, desenvolveu o ciclo de aprendizagem baseado em gêneros. O ciclo de aprendizagem, ele vai trabalhar os gêneros em 3 etapas, que é a desconstrução, construção conjunta e construção individual. Bem, e aqui a gente pode ver melhor essas etapas do ciclo de aprendizagem. Então, começando de cima, a gente podemos ver que a primeira etapa é a desconstrução, a segunda é a construção conjunta e a terceira é a escrita autônoma. E em cada uma nós podemos ver que há subetapas, E, bem, em linhas gerais, só para nós compreendermos melhor, a etapa da desconstrução, que é a primeira, como eu disse, ela é um momento em que o professor vai fazer a leitura de um texto junto com os alunos, uma leitura que vai ser realizada de uma forma detalhada. Na construção conjunta, o professor vai construir o texto junto com os alunos. Ou melhor, os alunos vão construir o texto, a partir do que eles aprenderam na desconstrução, e eles vão construir isso acompanhado do professor. Já na escrita autônoma, os alunos eles vão construir o texto, só que sozinhos, de forma autônoma, como o próprio nome diz. O estágio da desconstrução ele é fundamental, E Gouveia vai nos dizer, que o sucesso dos outros momentos seguintes, que no caso é a construção conjunta e a construção autônoma, só será garantido se houver uma boa desconstrução do texto que demonstre como a forma não só serve o conteúdo, e como é conteúdo, ajudando-se assim o aluno a ter domínio do gênero e do campo. E então nós entramos no objetivo. E como mostra aqui o slide, objetiva-se analisar a respeito da aplicação da etapa da desconstrução presente no ciclo de aprendizagem baseada em gêneros, desenvolvido e aprimorado pela Escola de Sydney, que atualmente se encontra na sua terceira fase que está sendo executada no programa Reading to Learn. Sua aplicação aconteceu no trabalho remoto com o texto tentativo argumentativo para os alunos da segunda série do ensino médio que apresentavam dificuldades com a compreensão do gênero. Bem, na metodologia, 2 conteúdos foram trabalhados na aplicação dessa etapa. E foram eles, Paragrafação, que englobou assunto, tema, tese, título e tópico frasal. E o segundo, estrutura do texto dissertativo argumentativo, que englobou tipos de introdução, tipos de desenvolvimento e parágrafo de conclusão. Além disso, também foram trabalhados 2 textos com os temas. O primeiro, dificuldades enfrentadas pelos vestibulandos no dia a dia, no qual esse foi trabalhado no assunto da paragrafação. E o segundo, que foi trabalhado no assunto da estrutura do texto, dissertativo argumentativo, teve o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que inclusive foi um tema que caiu no Enem de 2018. E dos materiais utilizados, eu fiz o uso de slides, mapa mental e roteiro.
Bem, na primeira aula, né, na aula 1, a gente realizou da seguinte forma. Primeiro, fizemos uma contextualização do assunto para o aluno ele compreender, né, o que iria acontecer. Depois dessa contextualização, nós fizemos a leitura do texto. Essa leitura do texto, né, além de realizar ela, nós também discutimos ele depois disso. E depois dessa leitura, nós então entramos no assunto da paragrafação, que era o conteúdo, né? Durante esse conteúdo, foi levado vários exemplos e também, em todos os momentos, retomávamos ao texto que a gente tinha acabado de ler. E como é que aconteceu essa retomada do texto? Bem, a retomada do texto ela aconteceu da seguinte forma. Dentro do conteúdo da paragrafação, nós estudamos também o tópico frasal. E quando nós retomamos ao texto, né, então aconteceu mais ou menos da seguinte forma, como mostra o slide. Trazendo o primeiro parágrafo do texto sobre as dificuldades que os vestibulandos enfrentam, vamos analisar o seu tópico frasal. Ser um vestibulando não é nada fácil. Todos os dias, esse grupo de pessoas enfrentam muitas dificuldades e precisa superar obstáculos que parecem jamais ter fim. Esses problemas têm várias origens, como, por exemplo, a ausência de um plano de estudos personalizados. Então, aqui nós retomamos ao texto, né? Nós analisamos o tópico frasal e também observamos o tipo de tópico frasal que está presente nesse parágrafo. Na aula 2 foi bem similar, a forma como foi trabalhado, né? Primeiro, fizemos uma contextualização do assunto. Depois, nós realizamos a leitura do texto, né? Com o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Com essa leitura, nós discutimos o texto e depois disso nós entramos no assunto da estrutura do texto. Então, nós estudamos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós também levamos exemplos e fizemos a retomada do texto, como aconteceu na aula 1. E essa retomada aconteceu basicamente da seguinte forma. Quando nós estávamos trabalhando os tipos de introdução, né, nós também analisamos os elementos da introdução. Então, quando nós retomamos ao texto, nós relemos, né, o primeiro parágrafo e nisso destacamos os elementos, que foi o primeiro, né, o que? A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Por quê? No obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira, como através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Por isso, assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Bem, dos resultados de discussão. O trabalho, como já foi frisado, ele aconteceu de maneira remota, né? E com isso notou-se a interação dos alunos, né? Parece que quando é remotamente, os alunos eles não interagem tanto, eles têm uma tendência a não participarem muito da aula, né? E com isso também teve uma preocupação com a compreensão deles com o conteúdo. Então sempre, além de levar eles a interagirem, né, sempre estavam se perguntando, né, se eles compreendiam o conteúdo, se eles estavam compreendendo, né, se eles tinham alguma dúvida, coisas assim. Além disso, né, também teve alguns desafios, principalmente com o trabalho da estrutura do texto, né? Porque, primeiro, né, a aula anterior, ela tinha sobressaído o tempo limite, né? Então, essa aula que teve, ela foi encurtada. E, além disso,
Ainda nessa aula, teve a questão da previsão do conteúdo, que era para ser trabalhada em 2 aulas, e acabou que, como por causa de feriados e conselhos de classe que aconteceram no dia da aula, a aula acabou tendo que seria em 2, acabou ficando apenas em 1, né? Das considerações finais. Bem, apesar dos desafios, a primeira etapa do ciclo de aprendizagem foi aplicada para os alunos da segunda série do ensino médio, né? Com isso, trabalhou-se os 2 textos da melhor forma possível e focando nas dificuldades apresentadas pelos alunos. Aqui são as referências bibliográficas e aqui os agradecimentos. Então, em linhas gerais, eu agradeço a todos e a todos que esteve aqui e muito obrigada. É isso.